Já pensou se existisse um tipo de interruptor master para o corpo humano? Uma classe de medicamentos que pode, com uma precisão incrível, desligar funções específicas, desde a produção de saliva até o ritmo do coração? Hoje, a gente vai explorar o poder e também o perigo dos antimuscarínicos. Pensa bem, o que um simples adesivo para enjoo, um inalador para asma e, pasmem, um antídoto para agente nervoso poderiam ter em comum? Parece uma pergunta sem pé nem cabeça, mas a resposta está numa única e fascinante classe de compostos. Olha, a nossa história aqui começa onde muitas histórias da farmacologia começam. Na natureza, claro. Então vamos conhecer os dois compostos que basicamente deram o pontapé inicial para tudo isso: a atropina e a escopolamina. E aqui estão eles, os nossos protagonistas. Essa é a planta baixa química, digamos assim, da atropina e da escopolamina. Ambos são o que a gente chama de alcaloides, sabe? Compostos naturais que vêm de plantas como a beladona. Eles são literalmente o projeto original da natureza que serviu de base para uma classe inteira de medicamentos sintéticos. E olha que interessante, à primeira vista eles parecem quase idênticos, né? Mas a diferença, gente, é crucial. A escopolamina tem um átomo de oxigênio a mais na sua molécula. E essa mudancinha, por menor que pareça, já é o suficiente para alterar e muito a forma como ela interage com o nosso corpo, especialmente com o sistema nervoso central. E é óbvio, né? A ciência viu esse projeto da natureza e pensou: dá para melhorar. A partir da atropina e da escopolamina, os cientistas desenvolveram uma gama, nossa, enorme de análogos sintéticos, cada um ajustado, sabe, para uma tarefa bem específica no corpo. Tá, mas como é que esses compostos conseguem essa proeza de desligar partes do corpo? O segredo está num mecanismo que dá para entender super bem com uma analogia bem simples, a do interruptor bloqueado. Ok, o nome técnico é um antagonista muscarínico, que soa complicado. Mas na real, pensa nisso como uma corrida. É isso mesmo, uma corrida. Essas drogas competem com um mensageiro químico super importante do nosso corpo, a acetilcolina, para ver quem chega primeiro e ocupa o lugar nos receptores das células. Vamos lá, para ficar bem claro. Pensa na acetilcolina como a chave certa que liga a ignição do seu carro. Ela chega, encaixa e gira e pronto, o motor liga. Agora, o fármaco antimuscarínico, ele é como se fosse uma chave errada, ou até uma chave quebrada, que até se encaixa na ignição, mas não gira. E o pior, ela fica presa ali, bloqueando a entrada da chave certa. Qual o resultado? O carro não liga. O sinal é interrompido. Simples assim, o interruptor foi desligado. Beleza. Agora que a gente já entendeu como o interruptor é bloqueado, que tal a gente fazer uma viagem pelo corpo para ver as consequências reais de desligar esses sinais em diferentes sistemas? Vamos nessa? Começando logo pela sala de comando, o cérebro, e também pelo motor, o coração. No cérebro, o efeito varia bastante. Em doses baixinhas, a escopolamina pode dar até uma sonolência. Mas se a dose sobe, aí o resultado pode ser agitação, confusão mental. Já no coração, o efeito é mais direto. O freio natural dele é simplesmente desativado. Resultado, os batimentos aceleram. Seguindo viagem, vamos para os pulmões. Aqui, o efeito é relaxar os músculos das vias aéreas. Isso faz o quê? Abre espaço para o ar passar. É exatamente por isso que eles são a base de muitos inaladores. Ao mesmo tempo, eles, como posso dizer, fecham as torneiras do corpo, e isso causa um dos efeitos mais clássicos de todos, aquela secura na boca, nos olhos, na pele. E para fechar o nosso tour, a gente chega no sistema digestório e nos olhos. No trato gastrointestinal, eles basicamente pisam no freio, diminuem a velocidade de tudo. E nos olhos? Bom, eles causam a dilatação da pupila e uma dificuldade de focar, o que leva àquela famosa visão embaçada, um efeito colateral super conhecido. Ok, já vimos todos esses efeitos. Agora vem a parte fascinante. Como é que a medicina pega esse poder todo de desligar interruptores e usa isso para tratar uma variedade, assim, impressionante de condições? Gente, essa capacidade de desligar coisas é absurdamente útil. A escopolamina, por exemplo, combate o enjoo de movimento. A tolterodina consegue acalmar uma bexiga hiperativa. O ipratrópio abre as vias aéreas de quem tem DPOC. E a benzotropina ajuda a controlar tremores na doença de Parkinson. É, de verdade, uma caixa de ferramentas farmacêuticas.
E aqui, a gente finalmente volta àquela pergunta lá do começo. Além de todos esses usos, eles têm um papel vital, crucial, como antídoto. Em casos de envenenamento por certos pesticidas ou até agentes nervosos que causam uma sobrecarga de acetilcolina no corpo, a atropina é usada em doses altíssimas para bloquear esses efeitos e literalmente salvar vidas. Mas toda essa potência tem um preço, claro. Existe uma linha muito tênue entre a dose que cura e a dose que envenena. Por isso, é fundamental a gente entender o outro lado da moeda, a toxicidade. Então, como é que a gente reconhece o perigo? Os sinais de alerta são, ironicamente, os próprios efeitos do fármaco, só que levados ao extremo. Pensa numa boca absurdamente seca, visão turva, o coração disparado e, em casos mais graves, confusão mental e até delírio. Para se ter uma ideia dessa potência, alguns estudos mostram que a dose que se torna tóxica não é muito maior que a dose terapêutica. Ou seja, a linha entre o remédio e o veneno é finíssima. Isso exige um respeito e um cuidado gigantescos na hora de usar. E aqui vai um alerta final que é super importante. Não se trata só desses medicamentos específicos que a gente falou. Muitos fármacos que a gente usa no dia a dia, como certos antialérgicos e antidepressivos, também têm essa atividade antimuscarínica. Então, a combinação deles, mesmo que sem querer, pode levar a uma intoxicação bem grave.